Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui, heróicos, no segundo episódio da minissérie Falcão e o Soldado Invernal. I will squash it right now. We go deal with that. And when we're done, we both can go on separate long vacations and never see each other again. Like that? Great. Well, let's get to work. Pois bem, pessoal, diante de uma série que faz questão no seu primeiro episódio, na semana passada, de apresentar muito bem seus dois protagonistas, é claro que a gente espera que no segundo nós vamos ser, claro, muito bem definidos do que se trata o vilão da história e principalmente qual é a temática, né? Qual é o problema, o real problema de fato que os heróis vão enfrentar. E é isso que é entregue aqui pra gente nesse episódio dessa semana. Bom, mais ou menos. É uma coisa curiosa que vai sendo processada por aqui. Na verdade, a gente pode dizer que talvez a temática, talvez o vilão, sejam os próprios heróis. Olha que coisa curiosa que a gente pode até começar a pensar a respeito dessa série. Sim, é uma série, ou uma minissérie se você preferir, que faz a gente realmente colocar as ideias na cabeça. Uma coisa completamente diferente do que foi WandaVision, que era mais focada, claro, em termos sentimentais. Essa série aqui, ela é mais cerebral, ou seja, a gente tem que entender direito o que está sendo apresentado. E vamos combinar, eles não apresentam de forma clara, bem objetiva. Tem muito subtexto aqui no roteiro. Na verdade, na narrativa em si, ela não se apresenta por completo. Sim, os personagens foram muito bem definidos lá no episódio de estreia. E aqui, como eu disse, a gente procura então o vilão. Sim, ele existe de fato. Ou talvez nas entrelinhas. Mas, de verdade, bom, vamos combinar primeiro, né? O que foi apresentado no primeiro episódio? A definição dos dois heróis e depois, num segundo, terceiro momento, para falar a verdade, foi apresentado então o que seria o começo do esboço do problema que eles enfrentariam. Talvez, claro, o vilão. Lembram? Aquele grupo chamado de Apátridas que roubou aquele banco. Pois bem, é o que, claro, então, os dois estão investigando aqui nesse segundo episódio. Só que no decorrer dele, a gente percebe que esse grupo de, entre aspas, vilões, eles têm um comportamento bem assim, no cantinho da cena, que você, peraí, eles não são vilões. Algo curioso acontece. Por exemplo, quando está acontecendo aquela briga muito interessante, muito bem feita também, em cima dos dois caminhões, a gente percebe que aquele grupo lá dos super soldados, eles sofrem um revés, vindo do novo Capitão América, que chega a se valer de uma arma, dá um tiro. Não está muito bem claro que ele tomou o tiro, mas parece que talvez pelo menos de raspão. Os outros super soldados, por enquanto inimigos ali dos heróis, um pergunta pro outro, você está bem? E ele responde, não, tô tranquilo aqui, tô bem. E você pensa, peraí, esse tipo de pergunta e resposta você só vê no time dos heróis, nunca no time dos vilões. O cara cai em combate ali, ó, tá bom, beleza. No máximo, né? Isso só importa quando, por exemplo, o vilão da vez, o grande vilão, ele vai se doer por um assistente, um grande de um braço direito, e ele fica mais motivado a defenestrar o herói ali do filme, da série ou qualquer outra coisa. Mas geralmente não se importa, quem cai em combate caiu e acabou. Então, quando a cena mostra que eles, os super soldados, eles se preocupam um com os outros, a gente percebe, peraí, eles não são inimigos, eles são talvez medianos mocinhos. E também você pode perceber pelo comportamento dessa personagem que ficou mais em destaque. Algo como a líder do grupo, que é a Marley. Vocês perceberam as expressões que a atriz coloca para ela? Quando a gente bate o olho nela, parece que ela está um pouco acuada. A expressão dela remete um pouco ao medo, ao receio. Justamente, né, quando o Buck entra lá no caminhão, ela está toda assim, né, saindo das sombras, olhando como se fosse um gatinho com medo, uma gatinha com medo. Mas aí ela abre um sorriso assim, tipo, se ferrou, malandro, e puf, joga ele lá pra fora. Ou seja, também esse comportamento dela, claro, ela podia ser aquele tipo de vilão que é sacana, né, fica enganando o mocinho da história. Mas depois, quando eles vão lá num certo local para poderem se abrigar, também dá para perceber que ela continua com aquela expressão ali meio acuada. E isso não é comum você colocar esse tipo de comportamento para inimigos, inimigos clássicos, padrões, típicos.
Pois é, clichês também não. Por isso que eu digo, esse grupo ali dos apátridas, eles não são inimigos, eles são medianos heróis, digamos assim. E claro, ela recebeu aquela mensagem, né? Você roubou o que é meu, eu vou procurar você e eu vou matá-la. Pois é, ela está sendo ameaçada por alguém. E por quem será? Muitos podiam pensar que até aquele vilão mais conhecido que aparece no final do episódio. Mas não, né? Bom, mas antes de tudo isso, né? Vamos ao princípio, né? Esse episódio começa com a apresentação do herói. Eu fiquei falando dos vilões, mas acabei esquecendo de mostrar o herói que sim, foi justamente a apresentação do novo Capitão América, que foi exatamente como encerrou o episódio da semana passada. Um bom gancho, interessante, e quando a gente vê quem é o personagem, a gente fica mais na dúvida do que com certezas do que exatamente ele possa apresentar para a série. Sim, ele é o John Walker, um grande de um combatente super condecorado, um modelo, digamos assim, de herói. O herói da vida real, né? Que é o cara, o soldado do exército que enfrenta missões para cá e para lá, sobrevive, cumpre o seu papel, é condecorado e sim, ele pode ser considerado como um herói, mas será que ele pode ser alçado a um super-herói do tipo do que a gente encontra nas histórias em quadrinhos, nos filmes, no cinema e agora também na TV? Será que sim? Será que não? Essa é uma boa dúvida dele. Claro, não foi muito bem explorado isso, mas de qualquer forma tá lá e veio junto com dois personagens de apoio, o Estrela Negra e também aquela moça que não deu para entender direito o que ela é, se ela é do exército, se ela era uma líder de torcida lá do colégio onde ele estudava, não deu para entender direito quem era ela exatamente. Preciso dizer para vocês que durante a aparição desse personagem, que é o John Walker, que depois se transformou num Capitão América, mas também foi o agente americano ou super patriota, toda essa fase de histórias em quadrinhos eu não li, eu deixei de ler o Capitão América há muito tempo antes, então realmente eu não entendo direito quais são esses personagens a mais que vêm junto com ele, mas de qualquer forma eles serão interessantes com certeza nos próximos episódios. Mas claro, ele não foi tão assim mostrado como ele é em termos de personalidade e comportamento, porque literalmente ele não é um dos protagonistas. Capricharam no episódio passado para o Sam e para o Bucky, claro, por motivos óbvios. Para John Walker, um pouquinho apenas. Mas o que foi apresentado está muito centrado na temática aqui desse episódio, intitulado, né, o herói americano, que a gente pode traduzir como quem necessariamente pode ser um herói ou um super-herói. Ele até diz para sua amiga, né? Não, eu já estou acostumado a ser capitão, eu já fui capitão. Claro, ele está se referindo aos seus combates como um soldado, ele já foi, ele tem a patente de capitão, mas ser um Capitão América, ou seja, na verdade ele vai ser um símbolo para as pessoas, é outra coisa, na verdade. Tanto que, né, ele é mostrado ali naquela exibição do programa, né, Bom Dia América, justamente meio que fazendo um show, ele está se fantasiando, ele está atuando como Capitão América. De fato, ele não é. Apesar de ele ser um herói de verdade, necessariamente ele não pode ter aquele posto, aquele novo posto de ser um super-herói. Claro, é coisa que ecoa lá do primeiro episódio, quando aqui o Bucky pergunta ao Sam, por que você não ficou com o escudo? Por que você foi devolver, né? Que diabo que você fez? Ele diz, claro, eu não podia imaginar quem faria isso, né? Ele devolveu literalmente para o escudo ficar como peça de museu, não para virar um caminho para se criar um novo Capitão América, que necessariamente, né, não é o seu, digamos, currículo que vai alçar você a figurar nessa posição. E a gente pode pensar como que se constrói um herói. Disso vai depois que a gente tem, claro, aquela atitude dos dois, né, de ir atrás dos apátridas, e foi a parte que eu comecei a falar primeiro. Depois disso, eles vão atrás daquela figura que todo mundo não conhecia aqui na série, quer dizer, no universo da Marvel, nos cinemas, que é o Azaia, que é exatamente um personagem que também, claro, existe nos quadrinhos, também eu não cheguei a ler nada a respeito dele, e é interessante porque ele tem também uma coisa embutida. Eu fui fazer uma pesquisa agora e descobri que é muito interessante, mas que aqui nesse episódio não foi demonstrado, então vai ficar para depois. Porque sempre a ideia aqui, nas minhas análises das séries da Marvel na Disney Plus, é não levar em consideração o que existe nos quadrinhos. Eu quero apenas discutir o que a série apresenta pra gente, mas porque, claro, né,
É uma adaptação, é um universo completamente diferente. As ideias que nascem lá nos quadrinhos necessariamente não incidem completamente da mesma maneira nos filmes ou nas séries de TV. Por isso que fazer conjectura, ficar fazendo teorias para lá e para cá, é quase perder tempo. Sinceramente, você pode acabar se frustrando. Aconteceu muito isso lá com a série WandaVision. Muitas teorias para lá e para cá, e no final de contas, Mephisto nem deu as caras. Pois é, para que ficar conjecturando por aqui? Tem que esperar. Por exemplo, né, já falaram muito lá do Zemo, ele só aparece aqui no finalzinho do episódio. Mas no contexto que a gente pensava, por exemplo, ele não é o vilão. Pois é, ele não é líder ali daqueles apátridas. Mesmo porque ele está preso. Bom, podia ter sido ele que mandou aquela mensagem lá para Marley, não podia? Podia, mas será que vai ser? Não sei. E essa ideia do Bucky de querer ir atrás dele, bom, é que ele justamente também entende lá dos super soldados. Afinal de contas, lá no filme do Capitão América, Guerra Civil, ele defenestrou alguns, né? Justamente porque ele é o tipo de vilão também que tem as boas ideias, entre aspas, claros, para um mundo melhor. Como foi Thanos, por exemplo. É bom esse tipo de vilão, né? Que ele tem um pensamento positivo, mas na verdade ele se vale de uma construção completamente torta. O Zemo é assim. E digamos que quando ele lá no outro filme, ele defenestrou todos os outros soldados, eu ia falar super soldados, não, mas são soldados invernais, que seriam os companheiros lá do Bucky, né? Ele fez lá o seu ato heróico também, o seu ato de bondade, só que claro, ele matou algumas vidas, né? Meios tortos, é o que eu disse. Pois bem, essa junção então dos dois heróis e um pseudo-vilão, pseudo não, ele é um vilão, mas digamos que vai fazer uma mistura interessante. Ele vai se interessar ou não pela essa questão dos apátridas? Pois é, aliás, uma coisa a falar também a respeito desse grupo, né? O lema deles, né? Um povo, um mundo. E você pensa, ok, isso já tinha sido exposto lá no primeiro episódio, onde se falava que esse grupo está lutando para que o mundo continue do jeito que era antes do pessoal blipado retornar. Ou seja, é que eu havia explicado. Quando teve o problema do toque do Thanos, literalmente metade da vida deixou de existir. A vida que ficou ainda viva, permaneceu no universo, tratou de consertar o mundinho onde viviam. Quando, claro, voltou todo o pessoal que havia desaparecido, o mundo se descambou completamente. E esse grupo aqui está de novo no mesmo caminho que eu defini o bom vilão, a boa construção de vilão, que é aquele vilão que tem um pensamento bom de consertar o mundo, mas faz uso de vias tortas. Ou seja, lá no primeiro episódio eles roubaram um banco, mas o que eles roubaram aqui dessa vez? Roubaram medicamentos. De novo, outro indício que esse grupo não é vilanesco na mais tradicional forma. Sim, é uma espécie de herói torto, com certeza. E de novo, vai ser muito interessante se o Zemo, quando entrar nessa jogada a partir do próximo episódio, ele usar esse grupo para si de alguma forma, se é que, claro, ele já não esteja por trás. Ou deles, ou daquela pessoa que passou a mensagem. Vale lembrar, né? Outro indício também, né, que esse grupo não é vilanesco, foi justamente um dos 8 super soldados que ficou para trás para deter aquela força que estava atacando eles, naquele outro roubo que eles estavam fazendo, que não deu para definir exatamente o que era, né? Ou deu para definir, eu esqueci, não lembro. Mas eles estavam roubando alguma coisa ali e eles iam fugir com aquele avião. Ficou lá o sujeito para trás para poder segurar aquelas forças inimigas. Eu fui até conferir no vídeo passado se era o mesmo sujeito que havia pulado lá da janela do banco. Eu acho que é, para falar a verdade. Se bem que esse parece que tinha uma tatuagem aqui no pescoço e o outro eu não consegui ver a tatuagem de jeito nenhum. O que pulou da janela do banco. Enfim, digamos que seja a mesma pessoa. Mas de novo, esse ato de ficar para trás para segurar as forças que irão pegar eles também é mais um ato de herói. Do bonzinho, não do cara vilão, mal. Mesmo porque ele foi fazer uma coisa completamente idiota. Ele morreu de bala, crivado de balas, né? Porque todos aqueles carros que lá pararam, acho que tinha 6, 7 carros, todo mundo disparou em cima dele, o cara virou uma peneira, morreu à toa. Foi uma atitude besta, foi uma atitude de vilão? Não, foi uma atitude de herói, de herói maluco, né? Morreu à toa, realmente. E aquela equipe ali também, o cara telefonou, né? Fugiram, não sei o que, não deu certo, pra que ele telefonou? E o que é aquele grupo, né? De pessoas, eu tentei ver alguma identificação, não encontrei nenhuma. Ou seja, mistério também. Bacana todo episódio terminar com um belo de um gancho para o episódio da semana que vem.
é muito útil, claro, a gente fica interessado em saber o que diabo está acontecendo aqui. Terminou realmente muito interessante esse episódio. Mas o que importa realmente é a temática dele. Aí a gente vai lá pro Isaiah, mais uma vez, com aquela figura que o Bucky apresenta pra gente. Como disse, já existia nos quadrinhos. Mas ele lutou contra o Bucky lá na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ele era um soldado. E aqui foi colocado que, na sua história, que dentro desse universo, ele foi considerado sim um herói, mas depois ele ficou preso durante 30 anos, parece, ou 40 anos, e fizeram experimentos com ele. Sim, porque ele também é um super soldado e o sangue de um super soldado é sempre valioso como uma arma. Mas, de novo, nós temos a temática de quem merece ser um herói, quem tem um superpoder como um super soldado ou um cara que apenas é um herói de verdade, como é o John Walker. Quem merece ser? Quem tem poder pode ser um herói, pode ser um vilão também, pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, aí a gente remete ao Zemo. Pois é, esse episódio está muito centrado numa temática, na questão de responder quem merece ser um herói, quem pode ser, quem deveria ser um herói. Belas saladas. Mas uma coisa também que me faz deixar esse episódio bastante positivo, até no primeiro momento quando eu terminei de assistir ele, eu falei, ele é interessante, mas ele parece um pouquinho inferior ao da semana passada. Mas depois eu fiquei pensando, não, tematicamente valoriza a nota que eu acabar dizendo ao finalzinho aqui dessa resenha. É exatamente uma questão que apareceu quando o Bucky e o Sam estão chegando à casa do Isaiah. Lembra que tinha dois garotos ali na rua? E um deles reconhece o Sam e fala, olá, o Falcão Negro. E ele diz, não, é só Falcão. E ele retruca, não, você, pô, né, você... Ele rebate o Sam, então você é o garoto negro, o que derruba ele completamente. Ou seja, era um belo discurso ali dizendo que não importa a cor, ou seja, não importa a cor, você pode ser um herói. Está dentro da temática aqui do episódio. Mas depois, quando ele conhece o Isaiah, descobre que ele é um super soldado, quando ele literalmente, né, enterra aquela marmita, parecia uma marmita, né, na parede, né? Ela devia ser toda amassada, mas é aquela coisa de super-herói, né? Enfim, só para demonstrar que ele é super forte, né? Os dois ali apanhariam com certeza do Isaiah, né? Mas depois ele lá na rua, brigando de novo, né, com o Buck, ele fala, pô, como é que você nunca contou pra ninguém que já existia um super soldado negro? Poxa, e é bacana que aí o Sam meio que se importou. O que ele acabou reclamando lá do garoto, pra ele acabou pesando. Peraí, o cara é negro e é um super soldado. De novo, a temática. Todo mundo pode ser um herói, mas tem os problemas. Quem merece ser um herói? Quem pode ser um super-herói? Bom, e quando a gente chega no desfecho então aqui desse episódio, a gente também começa a se perguntar, quem pode ser um vilão? Quem merece ser um vilão? E quem precisa ser um vilão dentro de vários contextos? Sim, a ordem mundial está completamente alterada, coisa muito bem exposta lá no primeiro episódio, que a série inteira vai desenvolver esse tema. Ou seja, na verdade, o Falcão e o Soldado Invernal, ele trabalha mais com temas muito mais interessantes realmente que o WandaVision, uma série muito mais cerebral, portanto muito mais interessante de ser assistida. Claro, as cenas de ações são muito bacanas, aquela briga lá em cima do caminhão foi sensacional, mas mesmo assim a gente fala, não é nada demais comparado com o que a gente já viu no cinema, muito mais eletrizante, coisas anteriormente vistas, do que necessariamente aquela situação ali. Assim, um momento de pesar pelo falecimento do Asa Vermelha. Coisa que nos quadrinhos é um Falcão de verdade, né? Pois é, eu gostava muito de ver as histórias do Capitão América, muito por causa do personagem Falcão. É curiosa. No começo eu não gostava muito do Capitão, eu achava um sujeito muito frio, esquisito, do mesmo jeito que eu não gostava do Homem de Ferro lá nos quadrinhos. Mas eles eram muito bons, na verdade. Eu comecei a gostar mais do Falcão primeiro por causa do Falcão. Era um personagem que trazia uma coisa diferente, aquela parceria. Na verdade eles ficaram grandes parceiros, tanto que a revista passou a ser chamada Capitão América e Falcão. Enfim, um episódio que, como eu comentei, no primeiro momento eu achei que ele era um pouquinho inferior ao da semana passada, o de estreia, mas depois me caiu a ficha. Não, ele é muito bom porque tematicamente ele está mais centrado ainda nas ideias que começaram a ser expostas na estreia desta minissérie. E espero na verdade, que os outros 4 últimos episódios também caminhem na mesma linha, onde sempre
o subtexto ele sempre está tão interessante quanto a ação em si, porque a ação a gente pode até esquecer, comparar com outros momentos e dizer que tá meio fraquinha aqui, não gastaram muita grana nos efeitos especiais, ou as soluções são muito forçadas, certo? Então é melhor sempre o texto da história ser muito melhor, e isso assim sempre se preserva mais ao longo do tempo. Enfim, para esse segundo episódio aqui desta série, ou minissérie, Falcão e o Soldado Invernal, eu atribuo a mesma nota da semana passada, 4,5 asteriscos. É isso. É isso.